Irmãos, paz do Senhor. O Senhor mais uma vez, irmãos, me incomodou para abrir um vídeo no dia de hoje. Aleluia, nesse feriado, né? Que caiu no domingo de hoje, dia 2 de novembro de 2025. O ano passou muito rápido, foi o que eu percebi, né? Ainda mais de maio, junho para cá, né? Do meado do ano para cá, acelerou o tempo, né? E o Senhor, aleluia, vem realmente abreviando os últimos tempos, né, irmãos? Aleluia. Onde, né, a maldade vem se multiplicado, aleluia. E, aleluia, as pessoas vêm, aleluia, cada vez mais aderindo à aparência, né? Ao que os olhos dela podem ver, né? E isso, essa palavra é para mim, porque o inimigo também sabe, aleluia, usar essa artimanha contra mim, né? Da maneira que ele vê ali que é mais fácil de me enganar, assim na vida de cada um, né? Tem esse espírito, o espírito que aparenta ser, mas não é, dando continuidade. Aleluia, ao vídeo anterior, irmãos, aleluia, onde eu sangrei bastante, aleluia, e acredito que muitos dos irmãos também têm sangrado, né, com essa armadilha do inimigo, daquilo que aparenta ser, mas não é. Muitas das vezes, irmãos, nem sempre, porque muitas pessoas têm o seu chamado, né, o chamado é algo particular, mas muitas das vezes as pessoas acham que a santidade está nas vestes, a santidade está em não usar isso, não usar aquilo, em não fazer isso, não fazer aquilo, aleluia. Mas, na verdade, são muitas das vezes bruxos e bruxas disfarçados, né, de crentes santificados, digamos assim, crentes que põem a saia lá no pé, aleluia, mas a língua está no mesmo lugar que o pé está, né, se arrastando, aleluia, usando muitas das vezes orações contrárias para amaldiçoar, vão para as matas, aleluia, não sei porque o Espírito Santo está me usando dessa maneira, mas vão para as matas para amaldiçoar, vão para as matas orando o contrário para ver aquela coleguinha do trabalho, ou do colégio, ou da faculdade, ou a vizinha que incomoda morrer, né? Tá agindo pior que a mãe, né? Respeitando aí a crença de cada um. O Senhor ele vem chamar doentes, ele vem chamar santos, como está na palavra dele, fazendo aí muitas vezes pior aí que mães e pais de certos lugares, né, que tantas vezes condenam, mas ali ainda há almas que o Senhor escolheu, gostando o irmão, a irmã ou não, né, é o Senhor que nos tira da lama, né, não é um homem que determina quem é quem. Muitas das vezes a pessoa até um bruxo, né, uma bruxa, ou uma mãe, né, não sei de quem, em determinados lugares, mas o Senhor o escolheu, né, e o Senhor tem planos ali para salvar almas, né. Muitas das vezes também pessoas como fariseu Nicodemos, que está dentro da igreja, aleluia, mas não tinha nascido de novo, aleluia. Então, irmãos, eu não limito o poder do Senhor, aleluia, apesar que Ele está me ensinando muita coisa, eu não limito, né, da forma que Ele vem me mostrando, mas na prática há muita coisa para eu aprender, né? Porque se não tivesse nada para eu aprender, eu não estaria aqui. Então, uma das coisas que o Espírito Santo coloca em meu coração é a importância da humildade dentro do povo dele, né? E para que a gente também não caia na cilada de ficarmos revoltados, aleluia, né? Porque está escrito, ireis e não pequeis, né? Não podemos deitar o sol na própria ira, né? Jesus, ele teve ali aquele momento que ele botou aquela raiva para fora, mas ele não se deitou, né? Com aquela ira, ele não guardou aquilo, ele colocou para fora aquela ira no momento, é algo aceitável, né? Nós também não temos que achar bonito pessoas que aparentam ser cristãos, mas que por dentro, e o Senhor conhecendo o coração, só o sangue de Jesus, né? Que a gente venha também se cuidar, não ficar apontando, não é questão de ficar apontando o dedo, porque quando eu aponto o dedo, 3 voltam para mim, né? Mas muitas das vezes, né, irmãos, o Senhor me incomoda que muitas vezes a pessoa está até dentro de grupos, né, musicais dentro da igreja, né, ou canta muito bem, ou toca muito bem, né, mas quer fazer, né, irmãos, certas coisas fora
do casamento, né? Fora do compromisso, da aliança do Senhor, né? Mas acha que ninguém está vendo, o pastor não está vendo, tá muito legal, tá muito favorável, né? Aí no dia seguinte vai lá cantar ou tocar muito bem, obrigada, ninguém sabe porque tá aquela aparência de santo, mas por detrás, né, dos bastidores, digamos assim, daquela atuação toda de perfeição, aleluia, está fazendo coisas muito piores que pessoas que estão no mundo. E essas pessoas que estão no mundo, muitas das vezes estão inocentes, porque não têm o entendimento da palavra, né, que muitos irmãos e irmãs aí estão tendo a oportunidade de ter. Né? Por isso que nós temos que usar Judas como uma boa referência no sentido de não sermos iguais a ele, né? Da gente ficar lá participando da ceia, participando ali das orações, participando, aleluia, da, das reuniões, dos grupos musicais, dos grupos, né, de oração, né, e chegar naquele grande dia, Senhor, Senhor, e apartar de mim porque eu não te conheço. Não tinha uma aliança verdadeira, não tinha ali, aleluia, uma convenção, aleluia, sincera na presença do Senhor, não tinha ali, aleluia, a transformação, né, estava ali por aparência. Está escrito na palavra que do Senhor ninguém zomba nem escarnece. Aleluia. Óbvio, voltando, que essa palavra serve para mim. Não estou aqui apontando o dedo, eu estou aqui, aleluia, sendo usada pelo Senhor para nos exaltar. Aleluia, Ele está me exaltando para depois, a partir de mim, exaltar os irmãos. Aleluia. Né? Porque a aparência, irmãos, todos podemos ter a aparência de bonzinhos, de santinhos e não sermos nada daquilo. Mas o Senhor também me chama a atenção, aleluia, que no que parece ser e não é, aleluia, também no sentido da gente também não cair na armadilha, porque o inimigo ele não vai usar uma armadilha óbvia, ele vai distorcer a verdade, né? A gente às vezes aparenta algo, vê algo que aparenta ser bom e não é, mas muitas das vezes tem a aparência, porque está na palavra fujam da aparência do mal, né? Ou seja, às vezes a pessoa tem aparência e verdadeiramente é um homem, uma mulher de Deus. Por isso que a gente não pode sair apontando o nosso dedo. Ah, tem cara aí de bonzinho, tem um jeitinho assim muito bonzinho, um coração muito bonzinho, deve ser um sonso, uma sonsa. Nem sempre. Às vezes é e às vezes não é. Por isso que nós temos que o quê? Buscando discernimentos de espíritos, pedindo a Deus sabedoria, direcionamentos, sempre vigiando, orando, para que o Senhor ali nos mostre, né, se é realmente a sua aparência ou se verdadeiramente a pessoa realmente é aquilo que ela aparenta ser. Aleluia, né? E muitas das vezes a pessoa também pode ocorrer da pessoa aparentar ser, a pessoa, a situação, seja como encaixa na vida dos irmãos, às vezes não é uma pessoa em si, mas é uma situação, uma oportunidade que não aparenta ser boa, mas é, porque o Senhor também usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que se acham, porque a glória é de Deus. Por isso que o direcionamento tem que ser do Senhor, né? Eu posso muito bem aparentar ser uma péssima pessoa e não ser. E posso aparentar ser uma péssima pessoa e ser. Assim como eu posso aparentar ser uma boa pessoa e não ser. Ou aparentar ser uma boa pessoa e ser. Né? Isso aí é independente. Por isso que nós não temos que focar no que vemos. Nós temos que o quê? Senhor, é isso que eu vejo? É isso mesmo? Ou tem algo oculto que precisa ser revelado? Porque se não tivesse nada oculto que precisasse ser revelado, não estaria isso na palavra. Não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Então, que a gente não venha ser enganados pelos nossos olhos limitados, assim, né, como Samuel foi ali ungir Davi, né, e ele ali viu um monte de guerreiros, né, um monte de homens ali com aparência ali de que lembrava ele a Saul, né, e ele ali, né, de uma forma talvez até inconsciente, querendo ungir mais um Saul, querendo não, né, de uma forma inconsciente, por assim dizer. Mas o Senhor não. Dessa vez é eu que estou direcionando e eu vou ungir segundo o meu coração, né? E vou contrariá-los. Vai ser aquele que não vai ter aparência, mas é. Né? Aí o Senhor resolveu, aleluia, levantar aquele que não aparentava, mas era. Aleluia. Então, por isso que a gente ali, mais Samuel ali ligadinho, aleluia, com o Senhor, né, com aquilo que o Senhor tinha com Israel, porque ele não queria mais uma decepção como ele teve com Saul, e a consequência, né, a ponto dele sentir pena de Saul, e o Senhor ali, até quando Samuel eu já o rejeitei, até, né, Samuel
Vem entender que foi porque primeiro Saul rejeitou o Senhor, né? Não foi ali, aleluia, que o Senhor não o chamou, pelo contrário, o Senhor o chamou. Então o Senhor, o Deus, ele é ilimitado. Nós nunca vamos entender Deus, aleluia, porque ele é o nosso oleiro, aleluia, né? A gente é obra. Então a obra não vai entender. A obra não tem nem sequer questionar. Muitas das vezes o Senhor nos responde porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Aleluia. O que vale, irmãos, é as intenções do nosso coração. A minha aparência pouco importa. Óbvio que o Senhor trabalhando na minha vida, me transformando, Ele vai me dando consciência e direcionamento de como me vestir, de como me comportar, de o que escolher, que é sempre a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Tudo tem que se encaixar dentro da palavra dEle. E a palavra dEle se encaixando, ela tem que me transformar. E a mudança é de dentro para fora. Não adianta, irmãos, eu ficar criando grupinhos aqui na terra. Aleluia. Ah, esse aqui é meu irmão, porque ele está com a saia até o pé. Não adianta eu ficar nessa. Não adianta mesmo. Né? Muitas das vezes o Senhor vai te chamar para ir no território do inimigo mesmo, para fazer a obra lá. Mas quando ele não te chamar, não é para o irmão ou a irmã se meter a besta de ir para lá, né? Porque não é o Senhor que está no negócio. Para o Senhor estar no negócio, ele tem que, tem uma missão em tal lugar. Aleluia, tem uma missão em tal hospital, por exemplo, em tal presídio. Aí o irmão vai. Não o irmão se metendo a besta, achando que pela força, isso serve para mim, tá? Em primeiro lugar, eu me achando pela força do meu braço que eu tenho que meter, né, as caras pelas mãos. É o Senhor que vai me direcionar, né? E uma coisa que eu não gosto, irmãos, particularmente, aleluia, é de me sentir sufocada, né? Muitas das vezes eu vou para um monte, quero orar, só eu, o Senhor, e tá uns irmãos xeretando. Eu acho isso assim, sabe? Eu acho que o povo de Deus, eles tinham de ter mais, respeitar mais o que é o monte. O monte é para cada um aqui buscar a particularidade que tem com o Senhor, né? Mas também não cabe eu também cair no erro, né, de ficar resmungando, porque, né, então a gente o quê? Antes de sair de casa, pede ao Senhor para nos cobrir do alto da cabeça até a planta dos pés, contra toda oração contrária, contra toda palavra de maldição, porque quando a gente entra no monte, o que tem de pessoas te julgando pelo que você está vestindo, pelo que você aparenta ser, e jogando maldições, o inimigo usando boca de crente, e tanto dentro da igreja como em montes, em lugares aí que era para ser bênção, aleluia, assim, por assim dizer, né, não está no gibi, né? Então, que a gente venha vigiar, em nome de Jesus, né? Assim, a gente não pode controlar os outros, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então, que a gente ore, que o Senhor sempre esteja à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo, para nos livrar, porque vem ataque do alto do inimigo, vem ataque de baixo, vem da esquerda, vem da direita, vem de frente, vem atrás. Então, a gente tem que se cobrir de oração, pedindo a Deus para nos proteger, né, de toda a palavra de maldição, né, irmãos? Porque está na palavra, eis que eu os envio a lobos, né? Eu envio a lobos vestidos de cordeiro. Então, né, quem acha que só porque está no meio aí de cristãos, né, existe aí determinados demônios disfarçados, determinados demônios aí ocultos, né? Isso não são todos, né? Não vamos julgar, não são todos, mas que a gente aí, através do discernimento de espírito, através da misericórdia, da graça do Senhor, que não nos deixe enganado, né? E que a gente também, em nome de Jesus, né, vigiamos para ter sempre esse temor, né, de usar o exemplo de Judas para não sermos igual a ele, né? Em nome de Jesus, né? Não achar que sempre o problema está no próximo, o problema está em nós se a gente não se vigiar, né? Porque muitos serão pegos de surpresa, porque o quanto é dado é cobrado, né? Como está na palavra de Deus. Então, irmãos, às vezes, aleluia, glória a Deus, a gente se deixa levar pela aparência, né? E como eu disse, todos os exemplos, né? No caso, Davi não aparentava, né, que tinha ali, aleluia, aquele chamado de rei, mas tinha, né? E muitas vezes a pessoa aparenta ter e não é, né? E às vezes tem e é, e não tem, não é,
Então, como eu disse anteriormente, só o Senhor mesmo, assim como direcionou ali Samuel ligadinho ali, Samuel ali não aceitando sofrer mais uma decepção, ligado no Senhor, obteve sua vitória de poder ungir, né, aquele homem que realmente era a direção de Deus. Então essa palavra vai se encaixar em nossas vidas, aleluia, né, porque está tudo dentro da palavra, vai se encaixar na minha vida, vai se encaixar na vida dos irmãos, que a direção, aleluia, vai ser dada. Nós mantendo isso, em não ficar se deixando levar pelo que os nossos olhos vê, mas sim a ficar ligadinhos no que o Senhor nos mostra, no que o Senhor nos fala, né? E assim como nós somos ilimitados e falhos, Samuel era um profeta e era limitado e falho. Ele já ia aleluia, sem a direção de Deus, né? Se fosse por ele mesmo, ia escolher qualquer um ali que aparentava. Então, que a gente não venha botar confiança 100% em pastor, em líderes religiosos, profetas, apóstolos, seja o que for. Né? São homens e mulheres de Deus? Amém, são. Mas o irmão, a irmã, independente de ter cargo ou não, também é um homem, uma mulher de Deus, que também é falho. Os homens são falhos, então que a direção seja do Senhor. E eu creio que essa palavra se encaixará em nossos corações. Pai, muito obrigada por essa palavra. Senhor, perdoa, Senhor, meus pecados, atos, falhas, Senhor, que não te agradaram. Senhor, repreende todas as palavras de maldição, orações contrárias sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, bruxaria, macumbaria, feitiçaria, Senhor, todo ritual satânico, todo deboche, toda gargalhada do inferno seja repreendida pelo sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Todo prato oferecido para o inimigo, para nos vermos desviar, sair do caminho do Senhor, desistir das nossas bênçãos, que os nossos inimigos espirituais sejam, Senhor, envergonhados, confundidos, que retrocedam de mãos vazias, Senhor. Por um caminho veio para o 7, vão retornar, Senhor. Em nome de Jesus, através de vidas que se levantam, meu Pai, contra nossas vidas, porque ou essas, aleluia, vidas se convertem ou elas sairão de cena, Senhor, conforme a tua vontade, porque a justiça está em tuas mãos. Pois eu creio, Senhor, que a oportunidade, aleluia, glória a Deus, aleluia, de se converter, aleluia, ao teu chamado foi dada. Então, que o teu juízo, meu Pai, seja conforme a tua vontade e não a minha vontade. Aqueles que é da tua misericórdia, amém. E aqueles que é do teu juízo, amém. Mas no meu caminho não ficarão para impedir do Senhor me entregar aquilo que é meu, pois o tempo, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos chegou. Aleluia. O tempo, aleluia, de colher tudo que plantamos, meu Pai, até aqui. Aleluia. Queira o inimigo ou não, gostando pessoas que servem a Ele ou não. A vitória, aleluia, é nossa pelo sangue de Jesus. Toda palavra de maldição, toda oração contrária já foi cancelada e anulada sobre nossas vidas. Aleluia. E, Senhor, aqueles, meu Pai, aleluia, que são como Nicodemos, aleluia, que sejam, aleluia, como Paulo, Senhor, aleluia, quando perseguiu os cristãos, aleluia, essas pessoas, meu Pai, que muitas das vezes acham que estão fazendo certo, como eu também já um dia achei que estava fazendo certo, meu Pai, perseguindo, Senhor, aleluia, aqueles que verdadeiramente, aleluia, têm a intenção, Senhor, de transformação, aleluia, sejam encontradas, meu Pai, aleluia, que todas as escamas dos olhos caiam por terra, em nome de Jesus, como caiu, aleluia, dos olhos, aleluia, de Saulo, meu Pai, aleluia, né, que a gente tem, aleluia, se costuma dizer que Saulo virou Paulo, aleluia, eu sei que eram dois nomes que ele tinha, Senhor, devido a duas cidadanias, mas nós usamos isso como exemplo, meu Pai, de transformação, como o Senhor transformou a água em vinho, meu Pai, o Senhor transformará, Senhor, nossas vidas e a vida de muitos à nossa volta, meu Pai, pois eu creio que o Senhor está cuidando dos nossos, meu Pai, em nome de Jesus, e que todo inimigo daquilo que aparenta ser, mas não é, caia por terra, ele e todas as suas artimanhas e facetas, em nome de Jesus, que todas as suas armadilhas, em nome de Jesus, pode fazer nas suas malas, em nome de Jesus, e leva tudo que é teu, todo o teu engano, em nome de Jesus, na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, sai.
e não volte nunca mais. Aleluia, porque nem eu e nem os meus irmãos vamos aceitar, aleluia, a aparência. Nós vamos receber aquilo que verdadeiramente é do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, né? Tanto em nós mesmos quanto a pessoas em nossas voltas, que a verdade prevalecerá, a verdade que vem do Espírito Santo prevalecerá sobre nossas vidas, irmãos. Aleluia, é muito forte, irmãos, aleluia, mas é o que o Senhor, aleluia, está nos falando nessa tarde de hoje, aleluia, que nós não vamos mais ser enganados pela aparência, né, que, aleluia, o inimigo perdeu, né, o Senhor está confirmando que perdeu essa batalha, né, de agora em diante, aleluia, a gente vai enxergar com os olhos do Senhor. Quem crer, receberá e será curado da cegueira espiritual, né, de ser levado pela aparência. Em nome de Jesus, fique na paz de Jesus.